Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Hoje eu te convido para uma jornada de reflexão profunda e transformadora. Imagine-se caminhando por uma estrada escura e nebulosa, onde os perigos não são visíveis aos olhos, mas podem ser sentidos na sua alma. Essa é a realidade de muitos cristãos que inadvertidamente ignoram os sinais de alerta espiritual em suas vidas. Você já se perguntou: será que estou realmente conectado com Deus? Ou será que eu estou seguindo os movimentos sem perceber que a minha fé está se esfriando? Essas são perguntas fáceis, mas são cruciais para todos nós que buscamos uma vida autêntica em Cristo. Nesse vídeo mergulharemos nas profundezas da nossa caminhada espiritual, explorando os sinais sutis, mas cruciais, que podemos indicar que a nossa conexão com o divino está em perigo. Prepare o seu coração, pois o que eu vou compartilhar hoje com você pode ser desafiador, mas é essencial para o crescimento e a preservação da nossa fé. Bem, antes da gente se aprofundar, é fundamental que a gente entenda o que são esses sinais de alerta espiritual. Analogamente aos sinais vitais do nosso corpo físico, existem indicadores na nossa vida espiritual também, que revelam nossa saúde interior. Assim como a febre é um sinal de que algo não está bem no nosso corpo, existem também as febres espirituais, que indicam desequilíbrios na nossa relação com Deus. Esses sinais são como sussurros do divino, alertando-nos sobre áreas que precisam de atenção e cuidado. Ignorá-los pode levar a um distanciamento gradual de Deus, muitas vezes tão sutil que só percebemos quando já estamos longe demais. O profeta Jeremias nos adverte que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Essa passagem nos lembra da importância de estarmos sempre vigilantes e abertos ao exame do Espírito Santo em nossas vidas. Agora vamos examinar alguns dos sinais mais comuns, analisando-os à luz das Escrituras e de uma experiência pastoral. O primeiro sinal que quero abordar é a perda gradual do interesse pela palavra de Deus. Lembre-se das palavras do salmista em Salmos 119, versículo 97. Ó, como eu amo a tua lei, e medito nela o dia inteiro. Quando a Bíblia, que antes era fonte de alegria e revelação, torna-se um fardo ou uma obrigação, é um sinal claro de alerta. Então reflete comigo. Quando foi a última vez que você sentiu verdadeira fome pela palavra de Deus? Se perceber que dias ou semanas se passaram sem um encontro genuíno com as Escrituras, é hora de você parar e reavaliar. Esse desinteresse pela palavra pode se manifestar de várias formas. Primeiro, a procrastinação constante na leitura da Bíblia. Segundo, a leitura mecânica, sem reflexão ou uma aplicação espiritual. Terceiro, preferência por outras atividades em detrimento do estudo bíblico. E lembre, a palavra de Deus é viva e eficaz, capaz de discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração, como diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Quando perdemos o interesse nela, perdemos uma fonte vital de direção e crescimento espiritual. O segundo sinal é igualmente preocupante, o enfraquecimento da vida de oração. Jesus nos ensinou a importância da comunhão constante com o Pai. No entanto, muitos de nós caímos na armadilha de substituir o diálogo íntimo com Deus por uma rotina vazia de palavras decoradas. Queria que você fizesse uma pergunta para você mesmo agora. Suas orações ainda fluem do coração ou se tornaram meras repetições? A ausência de conversa genuína com Deus é um sinal alarmante de distanciamento espiritual. Observe alguns desses indicadores: orações apressadas e superficiais, falta de desejo de passar tempos a sós com Deus, sensação de que suas orações batem no teto e não chegam até Deus. Jesus nos deu o exemplo perfeito de uma vida de oração vibrante. Ele frequentemente se retirava para lugares solitários para orar, como você pode acompanhar em Lucas capítulo 5, versículo 16. Se o próprio Filho de Deus priorizava esse tempo de comunhão, quanto mais nós deveríamos fazê-lo. Bem, o terceiro sinal que não podemos ignorar é o isolamento da comunidade da fé. A igreja não é apenas um edifício, um corpo vivo do qual fazemos parte. Quando começamos a nos afastar dos irmãos, justificando nossa ausência com desculpas cada vez mais elaboradas, nós estamos realmente em perigo. Em Hebreus capítulo 10, versículo 25, nos adverte: não deixemos de reunir-nos como a igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O inimigo adora cristãos isolados,
pois são presas fáceis para suas mentiras e tentações. Repare alguns sinais desse tipo: faltar aos cultos regularmente sem motivo válido, evitar o envolvimento em ministérios ou grupos pequenos, relutância em compartilhar lutas ou vitórias com os outros crentes. Lembre-se, somos chamados a ser pedras vivas, sendo edificados como casa espiritual, como está em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Isolados perdemos a força e o propósito que vem da união em Cristo. O quarto sinal, e talvez o mais sutil e perigoso, a gradual aceitação de comportamentos que antes nos incomodavam. Quando o pecado deixa de nos turbar, quando justificamos pequenas transgressões, estamos em um terreno escorregadio. O apóstolo Paulo nos alerta em Romanos capítulo 12, versículo 2: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Se você percebe que está cada vez mais confortável com os padrões do mundo, é hora de fazer um exame de consciência profundo. Algumas manifestações da apatia moral, a justificativa de pequenas mentiras ou desonestidades, a perda da convicção sobre questões morais claras que a Bíblia declara. Esse embotamento espiritual é perigoso, porque nos afasta gradualmente da santidade que Deus deseja para nós. Como está escrito em 1 Pedro 1,16, sejam santos porque eu sou santo. Por fim, mas não menos importante, está a ausência da alegria e da paz que caracterizam uma vida em comunhão com Cristo. Em João capítulo 14, 27, Jesus mesmo diz: deixando-lhe a paz, a minha paz lhes dou. Se a ansiedade e a amargura ou o descontentamento têm dominado seus dias, é um sinal claro de que algo está fora de alinhamento em sua vida espiritual. Algumas coisas que indicam a perda de alegria e da paz é a irritabilidade constante e a impaciência com os outros, o foco excessivo em problemas e circunstâncias negativas, a incapacidade de encontrar contentamento nas bênçãos de Deus. Em Filipenses capítulo 4, versículo 7, Paulo nos lembra: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Quando perdemos essa paz, é um sinal de que a nossa conexão com a fonte dela, que é Deus, está comprometida. Um sexto sinal que não podemos ignorar é a diminuição do desejo de servir e ser generoso. Jesus nos ensinou que é mais bem-aventurado dar do que receber, como está em Atos capítulo 20, versículo 35. Quando perdemos a vontade de servir aos outros e de compartilhar o que temos, isso pode indicar um esfriamento do amor que deve caracterizar os seguidores de Cristo. Olha só esses sinais: relutância em se voluntariar para servir na igreja ou na comunidade, diminuição de ofertas e dízimos sem razão financeira aparente e a falta de compaixão pelos necessitados. Lembre-se que em Mateus capítulo 25, versículo 40, Jesus disse: o que vocês fizeram a algum dos menores irmãos, a mim o fizeram. O serviço e a generosidade são expressões tangíveis do nosso amor a Deus e ao nosso próximo. E por último, está a perda do zelo em compartilhar a nossa fé. Jesus nos comissionou a sermos suas testemunhas. Em Atos capítulo 1, versículo 8, você pode acompanhar melhor sobre isso. Quando perdemos o desejo de falar aos outros sobre Cristo, isso indica um esfriamento da nossa própria fé. E aí vão alguns sinais de negligência no testemunho: evitar conversas sobre fé com não crentes, vergonha de se identificar como cristão em certos ambientes, falta de preocupação com a salvação dos que estão ao nosso redor. Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 16, declarou: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se nos encontramos envergonhados ou desinteressados em compartilhar as boas novas, é hora de reavaliar nossa compreensão e o nosso apreço pelo evangelho. Reconhecer esses sinais não é um motivo para o desespero, mas um chamado à ação. Assim como um alerta de incêndio nos leva a agir rapidamente para evitar uma tragédia, esses sinais espirituais são um convite amoroso de Deus para retornarmos aos seus braços. Então, o que eu devo fazer quando eu identificar esses sinais na minha vida? Primeira coisa é um arrependimento sincero. Volte-se para Deus em humildade, reconhecendo onde você se desviou. Lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Segunda coisa, tem que haver uma renovação na nossa mente. Comprometa-se a renovar sua mente através da imersão na palavra de Deus. Estabeleça uma rotina diária de leitura e de meditação na Bíblia. Terceira coisa, reavivamento de oração. Restaure sua vida de oração. Comece com pequenos momentos de quietude e vá aumentando gradualmente.
Use um diário de oração para manter o seu foco. Quarto, reconexão com a comunidade. Reenvolva-se ativamente na sua igreja local. Participe de um grupo pequeno ou estudo bíblico regularmente. Retorne ao serviço. Encontre maneiras de servir aos outros, seja na igreja ou na comunidade. O serviço nos ajuda a sair do foco em nós mesmos. É importante que você encontre um mentor espiritual ou um parceiro de oração para compartilhar suas lutas e as suas vitórias. Comece cada dia listando 3 coisas pelas quais você é grato a Deus. A gratidão muda nossa perspectiva. Cultive também na sua vida a gratidão. Comece cada dia listando 3 coisas pelas quais você é grato a Deus. A gratidão muda nossa perspectiva e nos aproxima cada vez mais do nosso Deus. E lembre-se das palavras de Tiago, capítulo 4, versículo 8. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. E não importa quão longe você possa ter se desviado, o caminho de volta está sempre aberto. Eu encerro esse vídeo com uma pergunta e um desafio. Quais desses sinais você reconhece em sua vida hoje? Não deixe para amanhã. Agora é o momento de agir, de buscar a restauração e o reavivamento que só Deus pode proporcionar. Se esse vídeo tocou seu coração, compartilhe com alguém que possa estar precisando ouvir essa mensagem. Deixe aqui um comentário compartilhando sua experiência, um pedido de oração. Estamos juntos nessa jornada. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos. E olha só, tem um vídeo especial passando agora na sua tela. Clica nele e assiste, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês e até o próximo vídeo.